Todos os que pudermos, ajoelhemos para uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, com toda a gratidão e alegria aqui estamos. Vimos-te agradecer tudo o que fizeste por nós, desde a tua palavra ao convite que o Senhor fez, nos ter chamado para este caminho da luz, da vida em Cristo Jesus. Agradecidos estamos por toda a revelação que nos tens dado, através do teu amado Filho, pela tua palavra, todo o ensino que nos trouxestes. Suplicamos agora neste momento que o teu Santo Espírito paire sobre todos e que a exposição da tua palavra, o teu servo seja inspirado e que mais uma vez a tua vontade seja exposta a todos e que todos possamos compreender e fazer a tua vontade. Guarda a todos e ampara, protege. Tudo suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuemos a louvar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, começando pelas crianças. Maria.
Oremos. Muitas graças te damos, Pai, por todas as bênçãos que tu derramas nas nossas vidas. E que estes dízimos e estas ofertas sejam dados por motivação, por reconhecimento daquilo que tu nos dás, com amor e com misericórdia. E que sirvam essencialmente para a propagação do Evangelho a todo o mundo. Vem abençoar estas ofertas e estes dízimos. Vem abençoar também aqueles que retribuíram parte daquilo que tu lhes dás. Vem-nos dar um resto de um bom dia de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Meninos, estão bem dispostos? Eu também, estou muito contente. Hoje eu trago-vos uma história que está na Bíblia e está no livro de João, no capítulo 21, de 1 a 17. E o título desta história diz assim: Pedro. Quantos Pedros temos aqui? Temos um João Pedro e temos mais um Pedro. 2. Então esta história tem como título a pergunta: Pedro, tu amas-me? Vamos ouvir a história? Vamos prestar atenção? Já ouviste? Ouve-vos outra vez, pode ser? Que bom. Então é assim, já tinha passado algum tempo desde que Jesus morrera e ressuscitara. Jesus já tinha aparecido 2 vezes a Pedro, depois da sua ressurreição. Mas mesmo assim Pedro sentia-se muito culpado. Sabem porquê? Lembram-se o que aconteceu quando Jesus foi preso e perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus? Miguel, diz-me, o que é que aconteceu? Ele disse que não. E quantas vezes ele disse que não, Rodrigo? 3 vezes Pedro tinha dito que não conhecia Jesus. E Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas Pedro continuava a sentir aquele aperto no seu coração. Pedro sentia que achava que Jesus não o tinha perdoado por aquele erro que ele tinha feito. Numa noite, Pedro e os outros discípulos foram pescar. E eles tentaram, mas acham que apanharam alguma coisa? Estranho, não é? Pescadores e não apanhar nada. Mas aconteceu assim. Naquela noite eles não pescaram absolutamente nada. Ao nascer do sol, já se estavam aproximando da praia, viram lá ao longe na praia um homem. E eles começaram a pensar, quem será aquele homem? E esse homem perguntou-lhes, o que é que vocês pescaram hoje? O que é que vocês têm aí para comer? Nada, não pescamos nada. Então, lancem de novo as redes do lado direito do barco para ver se sai alguma coisa. Acham que saiu? Saiu. As redes vieram cheinhas de peixe. Eles estavam contentes, não estavam? E aí eles perceberam logo quem era aquele homem? Era Jesus. É o Senhor Jesus, exclamaram os discípulos quando regressaram. Pedro ficou feliz ou triste? Pedro ficou tão feliz que saltou do barco e foi nadando até à praia. Quando lá chegou, Jesus tinha acendido uma fogueira e tinha preparado uma refeição de pão e peixes para eles comerem. E Jesus perguntou naquela altura a Pedro, esta é a pergunta do título da história: Pedro, tu amas-me? E Pedro ficou a pensar, mas logo respondeu: sim, Senhor, eu amo-te. Tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: Pedro, então cuida dos meus cordeiros. Pedro, pergunta Jesus mais uma vez, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, respondeu novamente Pedro. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro,
O que é que Jesus perguntou outra vez? Pedro, tu amas-me? Pela terceira vez o Senhor perguntou. Pedro ficou triste naquele momento. Pedro ficou sem saber o que pensar. Será que Jesus não confiava nele? Já lhe tinha feito a mesma pergunta 2 vezes e agora mais uma vez estava-lhe a perguntar: Pedro, tu amas-me? E ele pensou que Jesus não confiava nele pelo fato de ele ter negado Jesus e ter dito que não o conhecia quando Jesus foi preso. Será que Jesus duvidava das suas palavras? Então Pedro lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus lhe respondeu: cuida das minhas ovelhas e segue-me. Naquele momento Pedro compreendeu uma coisa muito importante. Jesus tinha-o perdoado e Jesus confiava nele e acima de tudo o amava muito. Ele fez a pergunta 3 vezes em frente de todos, dos amigos de Pedro, em frente de todos, incluindo Pedro, para que eles recebessem uma lição. Sabem sobre quê? Sobre paciência, compaixão e o perdão. E eles precisariam muito dessas 3 coisas, dessas 3 virtudes, para seguirem Jesus e espalharem a sua mensagem. E agora a pergunta que Jesus nos faz a cada dia é: Miguel Ângelo, tu amas-me? Amas a Jesus? Sim ou não? Sim. Ricardo, tu amas-me? Jesus pergunta. O que é que vocês respondem? Sim. Pedro, tu amas a Jesus? Ok, muito bom. Nós amamos a Jesus e Jesus ama-nos muito, muito, muito. E sabem, tal como Pedro, Jesus disse para ele apacentar as ovelhas, pelo cuidado das ovelhas. Eram mesmo ovelhas? Não eram, eram as outras pessoas que não conheciam Jesus, mas que Jesus também as amava, não é? Nós podemos fazer o mesmo. Quando Jesus nos pergunta: tu amas-me? Nós devemos responder: sim, Senhor, eu amo-te. Diz-me o que queres que eu faça. Tá bom? Esta semana vamos sempre dizer ao Senhor: Senhor, eu amo-te. Diz-me o que queres que eu faça. Cada um de nós pode apacentar as ovelhas de Jesus. Muitos são aqueles que não conhecem Jesus e muitos são aqueles que precisam da nossa ajuda. E no próximo sábado nós podemos fazer isso. Trazendo a nossa oferta alimentar, vamos estar a levar às outras pessoas que não conhecem Jesus o alimento físico, não é? O arroz, a massa, o feijão, e também o alimento espiritual, Mariana. Muito bem. Desejo-vos um bom sábado. Vão para os vossos lugares devagarinho e em silêncio porque estamos na igreja, está bem? Bom sábado, meus queridos. Grandioso Deus, meu Salvador, eu sei que em tuas mãos está a minha vida, meu Criador. Sou obra do teu cuidado e amor. Com voz suave tu me chamaste para viver em tua presença. Quero aqui
andar sobre o teu olhar, Senhor. Tenho prazer em estar contigo, em te servir, louvar teu nome. Ouve, Senhor, a minha oração. Chamaste para viver em tua presença. Quero aqui andar sobre o teu olhar, Senhor. Tenho prazer em estar contigo, em te servir, louvar teu nome. Ouve, Senhor, a minha oração. Usa, guia, molda a minha vida. O oleiro és tu e o vaso eu serei. Chama, fala, mostra-me o caminho. O servo quer ser em tuas mãos. Usa, guia, molda a minha vida. O oleiro és tu e o vaso eu serei. Chama, fala, mostra-me o caminho. O servo quero ser em tuas mãos. Queria, portanto, saudar a todos os irmãos que colocaram no seu coração o propósito de estar aqui esta manhã. Não foi vós que colocaste no vosso coração, foi Deus que colocou no vosso coração estar aqui esta manhã. Todos possam, na verdade, se sentir bem na casa do Senhor. Saudamos também os irmãos que estão nos seguindo pela internet. Eu, há dias, recebi notícias de uma família madeirense que está radicada no continente. E eles disseram que quase todos os sábados vem, portanto, a mensagem da Igreja do Funchal para matar saudades. E, portanto, também quero saudar esses irmãos, porventura, eles estão a seguir também pela internet. Prezados irmãos, como é meu hábito,
Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, cada um nos seus próprios locais, vamos baixar a nossa cabeça, estar alguns segundos meditando com Deus sobre aquilo que nós vamos ouvir, sobre aquilo que nós, nesta manhã, vamos, portanto, transmitir. E que o Senhor faça, portanto, que essas palavras que nós dissermos possam, na verdade, ser um alimento espiritual para as nossas vidas. Vamos, portanto, baixar as nossas cabeças para alguns segundos. Amém. Vamos, portanto, abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Romanos, livro dos Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além de que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, esta manhã comecei a minha meditação falando sobre uma lenda. Os irmãos com certeza sabem que uma lenda normalmente não é um caso verdadeiro. Muitas vezes pode se tornar um caso verdadeiro. Quando falamos sempre na mesma lenda, contamos sempre a mesma história, ela por vezes vem a se realizar. Mas a maior parte das vezes, uma lenda são factos que não aconteceram. E às vezes, por muito que nós contamos uma lenda, acabamos por acreditar que isso aconteceu, quando isso, na verdade, não aconteceu. Eu esta manhã vou falar sobre a lenda de Aquiles. Os irmãos já ouviram falar em Aquiles, com certeza. Quantos irmãos já ouviram falar em Aquiles? Muitos. Mas poucos irmãos talvez conhecem a lenda de Aquiles. Então conta-nos a lenda, na mitologia grega, que Aquiles era um guerreiro e dos guerreiros mais bonitos e mais valentes do exército da Grécia. E acontece que Aquiles venceu todas as batalhas que entrou, especialmente naquela grande batalha da Troia. Ele, portanto, derrubou muitos inimigos e conquistou para a Grécia 12 cidades que estavam fora do controle dos gregos. E então começa aqui a lenda de Aquiles. Aquiles, quando nasceu, sua mãe, Tétis, ela teve uma visão de um Deus. E esse Deus disse-lhe que ela devia pegar no seu filho e consagrar a esse Deus. O que é que ela devia de fazer, então? Tétis pegou na sua criança com poucos meses, pegou nessa criança e foi junto do rio Gênesis para mergulhá-la no rio. Diz-nos a lenda que, então, ela pegou na criança, em Aquiles, num dos seus calcanhares, e então baixou no rio Gênesis e, primeiro a cabeça, depois o corpo, até banhá-lo completamente nesse rio. E diz-nos a mitologia grega que, desta maneira, Aquiles estava num homem invencível, num super-homem. Ele cresceu. Ele, portanto, nunca ouvi falar nesta cerimónia que a sua mãe tinha feito, mas foi crescendo, e Aquiles, um dia, na guerra, teve um ódio com outro companheiro,
um colega seu, e então fez tudo os possíveis para matá-lo. E matou. Acontece que esse rapaz a quem ele tinha morto, tinha um irmão também valente. Aquiles não era invencível, como diziam. E acontece que este irmão, a quem ele tinha tirado a vida, chamava-se Paris, um dia ele foi por trás de Aquiles, arranjou uma seta venenosa e com a sua flecha disparou para Aquiles. E sabem onde é que a flecha entrou? Precisamente no calcanhar de Aquiles. E então dizia a mitologia grega, dizia a história, que o calcanhar foi precisamente aquela parte onde o rio não foi banhada pelo rio, porque a sua mãe estava segurando, portanto, no calcanhar, quando baixou ele. São lendas, irmãos. Se vocês forem à internet, por exemplo, estudarem a história de Aquiles, vão encontrar 5, 6 histórias completamente diferentes. Portanto, esta história não é real. Mas, conclusão, ele achava-se um homem invencível. E ele não era invencível. Aquiles morreu precisamente com essa seta envenenada pelo seu inimigo, portanto, Paris, que o lançou, sem saber tão pouco que o segredo dele era o seu calcanhar. Por isso, irmãos, hoje nós devemos falar muito no calcanhar de Aquiles. Muita gente, quando tem uma coisa qualquer na vida que não lhe correu bem, o calcanhar de Aquiles. Portanto, quando acontece qualquer coisa na política, o calcanhar de Aquiles. Portanto, o calcanhar de Aquiles ficou numa moda e isto ficou como se fosse, na verdade, uma realidade. Mas não era, irmãos. Esta cena, irmãos, encerra-nos uma lição. Nenhum de nós é invencível. Pelo contrário, Jesus, Deus, fez-nos perfeitos. Seríamos, assim, invencíveis. Mas Deus fez-nos perfeitos. Satanás, como todos os irmãos sabem, no jardim do Éden entrou, a perfeição que estava precisamente em nós, ela procura, por todos os meios, Satanás, atingir-nos no calcanhar de Aquiles. Ele todos os dias, irmãos, na nossa vida, faz artimanhas, faz, portanto, algo para que nos possa atingir com as suas setas venenosas, como Pires atingiu, portanto, Aquiles. E então, Satanás tem muitas setas venenosas. Satanás lança-nos, portanto, essas setas todos os dias e muitas vezes nós nem nos damos conta, porque essas setas não nos morrem rápido, não nos matem logo, mas vão-nos matando a pouco e pouco. Os nossos esforços, irmãos, para a salvação não são nada. Nós podemos fazer muitos esforços para que essa invencibilidade na nossa vida se concretize. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós precisamos de um Salvador. E Deus, na sua misericórdia, concedeu-nos um Salvador. O seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é o nosso Salvador. E só através dele nós podemos nos desviar das setas venenosas que Satanás nos lança constantemente. Quero, irmãos, esta manhã, refletir convosco a história de um homem. Essa história encontra-se em Gênesis, no capítulo 25, capítulo 25 de Gênesis, no versículos 21 a 26. Gênesis, capítulo 25, versículo 21 a 26. Eu vou ler. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isto está acontecendo comigo, Senhor? E então perguntou ao Senhor. O Senhor lhe disse:
duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão em tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão, aonde? Ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz estes dois gêmeos. Este, irmãos, é, portanto, um acontecimento raro. Rebeca queria um filho. Diz-nos a palavra do Senhor que Isaac fartou-se de orar para que o Senhor lhe desse um filho. Rebeca era estéril. E depois de 20 anos, o Senhor abre-lhe a madre. E agora ela começa a sentir as duas crianças lutando dentro do seu ventre. E ela depois então vai e pergunta ao Senhor: o que é que me está acontecendo? Porquê é que me está acontecendo isto, Senhor? Porquê que afinal eu fechaste-me a madre durante 25 anos, durante 20 anos, eu estive, portanto, a pedir uma criança e agora eu sofro com estas crianças. Elas lutam dentro do meu ventre. E então o Senhor diz-lhe assim: tu tens aí duas nações, tens aí dois homens que vão representar uma nação. Mas há aqui um ponto muito importante, irmãos. É que o Senhor diz assim: o maior servirá ao menor. Portanto, o menor será para mim o escolhido. E acontece, irmãos, que Jacó e Esaú, estando no ventre de Rebeca, já lutavam para sair primeiro. Para ver qual é o que sair primeiro. Diz-nos ali o relato que Jacó agarrou o calcanhar de Esaú. Como quem diz: deixa-me ir primeiro. Uma luta fantástica, deixa-me sair primeiro. Jacó, irmãos, faz-nos lembrar aquelas pessoas que a qualquer custo, na nossa sociedade, querem ser os primeiros. Existem hoje na nossa sociedade pessoas que, na verdade, lutam. Não lutam no ventre da mãe, mas lutam na sociedade em que estamos para serem os primeiros. E reparem, irmãos, Deus já tinha dado a Rebeca a informação de que o escolhido seria Jacó. Agora Jacó começa a crescer, irmãos, começa, portanto, a formar-se homem. E há uma coisa importante nesta vida de Jacó, é que a sua mãe um dia foi ao pé de Jacó e informou a Jacó aquilo que o Senhor lhe tinha informado. E disse: Jacó, tu és o eleito do Senhor. Embora nascesses depois, não sejas o primogênito, como era hábito, mas tu és o eleito do Senhor. E aqui começa o erro de Jacó. Aqui começa, portanto, a artimanhas de Jacó. Jacó é chamado na Bíblia como um enganador. Mas nós, como lemos ali, ele foi chamado de Jacó porquê? Porque estava segurado ao calcanhar do irmão. Portanto, Jacó também significa agarrado ao calcanhar do seu irmão. E acontece que aqui começam os problemas de Jacó. Jacó agora começa a tentar, irmãos, ajudar Deus. Juntamente com a sua mãe, eles tentam ajudar Deus. Deus não precisa que nós o ajudemos. Deus não precisa, irmãos, que nós façamos aquilo que Ele é que tem que fazer por nós. E o Senhor tinha dito a Jacó que ele seria, a verdade, o herdeiro dessa bênção, dessa herança. Mas Jacó agora começou a duvidar. Jacó começou a ver o seu pai a ter maior gosto pelo seu filho, Esaú. O seu pai a gostar das refeições que Esaú fazia. E Jacó resolve ajudar Deus. Então Jacó começa a enganar. E a vida de Jacó foi um engano a partir daí. De um lado para o outro. Ele engana o seu irmão, depois engana o seu pai. E depois, por causa disto, ele tem que fugir.
E sabem, foi a última vez, quando ele fugiu, que a sua mãe o viu. Nada disso serviu, irmãos. Perderam, portanto, praticamente a companhia daquele grande filho a quem ela amava. Porquê? Porque queriam ajudar a Jesus. Queriam ajudar Deus. Mas Jacó, irmãos, no resto da nossa história, Jacó tenta fugir também de Deus. E ele foge para a casa de um familiar. Nós conhecemos bem essa história. Vamos agora falar sobre essa história toda. Sabem que Jacó foi para a casa de Labão. Estava na Mesopotâmia, muito longe. Ele fugiu porque o seu irmão Jacó, o irmão Esaú, aliás, queria lhe tirar a vida. E ele está aí, na Mesopotâmia, e aí começa também a ser enganado. Tenho um colega meu que diz uma frase que eu, por acaso, quando estava a preparar esta mensagem, recordei muito a frase dele. Ele diz muitas vezes isto: aqui se faz, aqui se paga. E em certo sentido ele tem razão. Jacó fartou-se de enganar o pai, o irmão, etc. E agora vai para junto do seu tio Labão e é enganado. E começa a ser enganado. E a vida de Jacó nunca mais é a mesma vida. Ele começa, portanto, com negócios de cabras, com negócios de ovelhas, etc, etc. Começam, portanto, a ter que trabalhar 7 anos para conseguir ter a esposa, Raquel. Depois, no fim dos 7 anos, irmãos, já viram, 7 anos a trabalhar para ter uma mulher, para casar com aquela mulher. E no fim dos 7 anos, é-lhe negada essa mulher. É-lhe dado outra mulher. E então, o pai dessa mulher diz: tens que trabalhar mais 7 anos. E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. 7 anos Jacó teve que trabalhar, portanto, para o seu sogro, para ter, na verdade, a mulher quem ele amava. E sabem quantos anos levou Jacó para fazer a sua entrega ao Senhor? Embora a Bíblia nos fale de um episódio em Gênesis 28, onde Jacó viu, portanto, aquela escada, teve aquela visão, que viu aquela escada, anjos descendo da escada que o seu topo tocava no céu. Jacó teve essa visão, mas Jacó não compreendeu bem essa visão. Jacó foi, portanto, para a Mesopotâmia, isto foi antes dele sair, foi para a Mesopotâmia e ele continuou sempre nesta luta, neste engano, enganando o seu sogro enganando, fazendo negócios de cabras, fazendo negócios de ovelhas e outros negócios. E, portanto, chegou uma altura que Jacó diz assim: eu tenho que refazer a minha vida. E então vamos ver em Gênesis, no capítulo 32, mais à frente um pouco, capítulo 32, o versículo 22 e 3. 22 e 23. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o vale de Jadoc. Tomou-os e fez-lhes passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinham. Jacó aqui, irmãos, está tomando uma decisão. Estou farto de ser enganado por ti, meu tio. Estou farto, portanto, de andar a ser enganado por tudo aquilo que tu me dizes. Eu também te enganei algumas vezes, mas agora chegou a altura de nós pararmos. Começa aqui, irmãos, a melhor decisão que Jacó tomou. Jacó agora sai de junto do seu tio, portanto, diz-nos aqui que ele sai para o rio, além do Rabote, e então sai com toda a sua família. Ele sabia e teve a notícia do que o seu irmão vinha ao seu encontro. 400 homens tomou Esaú para tirar a vida de Jacó. E Jacó foi informado disso. Então o que é que Jacó faz? Mais uma vez, ele consegue pegar na sua família, divide a sua família, uns para um lado, outros para o outro. Para quê? Para que quando o seu irmão viesse, pelo menos matava uns, outros ficavam vivos. Portanto, a ideia dele era não acabar a sua geração. Mandou uma esposa para um lado, outra esposa para o outro, outros filhos para um lado, outras filhas para o outro. E diz-nos então, no relato aqui bíblico que nós acabamos de ler, Jacó, naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou-se 2 mulheres. Naquela
A decisão de Jacó foi abandonar. E agora vejam o versículo 24. Jacó, porém, ficou só. Reparem, Jacó, portanto, divide a sua família, uns para um lado, outros para o outro, e ele fica só. Fica só. O Espírito de Profecia, a irmã White, diz-nos que Jacó ficou só para poder estar só também com Deus. Poder, portanto, estar só também com Deus e desabafar, portanto, para Deus tudo aquilo que lhe ia na alma. E agora o que é que acontece? Vamos ler o resto do versículo. Diz assim: e lutou com ele um homem até ao romper do dia. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Porém, aliás, versículo 25. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: que homem é este? O anjo disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, a decisão de Jacó neste momento é passar uma noite com Deus. A decisão de Jacó neste momento é dizer: Senhor, eu tenho enganado tanta gente, Senhor, mas agora estou arrependido. Sabem quantos anos tinha Jacó nesta altura? 60 anos. Precisamente a mesma idade que o Jacó, o seu pai, aliás, Isaac, tinha quando Jacó nasceu. 60 anos tem agora Jacó. Jacó não compreendeu nunca qual era a sua missão. E ali, perante essa luta que ele tem com Jesus, eu acho muito interessante esta luta, porque não foi uma luta, como diz aqui, nos dá a entender aqui, fosse Jesus com Jacó. Reparem, nesta luta está Jacó a lutar. E diz que Jesus lutava com ele. Este anjo era Jesus, este homem que ele lhe fala. Mas quando rompeu a aurora, quando, portanto, estava o dia a aparecer, o que acontece? Esse homem toca-lhe apenas numa coxa. Durante toda aquela noite o homem não podia ter tocado? Podia, e vencia. E toca-lhe naquela coxa. E o que acontece? Esaú ficou manco. Irmãos, Jacó aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Ele teve uma noite com Jesus. Teve uma noite lutando com Jesus. E isto é uma lição para nós, irmãos. A vida que nós temos hoje é uma vida muito agitada. É uma vida, irmãos, onde nós não temos tempo para Deus. Tal e qual Jacó, 60 anos sem tempo para Deus. Hoje, a nossa sociedade em que vivemos, não temos mais tempo para Deus. Nós não temos tempo, portanto, para fazer a devoção matinal, muitas vezes saímos de casa a correr. Não temos tempo, irmãos, para fazer a leitura da Bíblia, porque não saímos todos a correr. É a hora do trabalho, dormimos muito, deitamos-nos tarde. Sabem, irmãos, uma coisa? Os tempos em que nós vivemos, Satanás tem tentado jogar flechas para o calcanhar de cada um de nós. E essas flechas vêm inflamadas. E sabem como é que essas flechas vêm inflamadas? Vêm inflamadas hoje com os Facebooks, com o SmartThing, com tudo aquilo que aparece, os tablets, etc. E nós começamos a perder tempo. E nós começamos a perder tempo nessas coisas. E, irmãos, é pena até eu dizer isto, mas já presenciei. Essas coisas muitas vezes também estão dentro da nossa igreja. Muitas vezes durante o curso nós vemos essas coisas dentro da igreja. E hoje as pessoas, irmãos, não querem saber de silêncio, não querem saber, portanto, de ouvir a palavra de Deus. Querem carregar os botões. Hoje nós temos a nossa vida toda preenchida com os botões.
controle do vosso tempo. Vocês não têm tempo para controlar-se com Deus. Não têm tempo, portanto, para Deus. E Ele sabe que controlando o vosso tempo, está controlando a vossa vida. Irmãos, sejamos sinceros. Falo isto mesmo de mim. Quantas vezes nós perdemos tempo nos botões? Quantas vezes nós perdemos tempo, portanto, a carregar botões aqui e por aqui? Porque hoje, irmão, o mundo é assim. Lá fora é assim. Aquilo que Deus, aliás, deu inteligência ao homem para que fosse uma coisa boa e agradável aos nossos olhos, que são, portanto, os meios de comunicação, sabem, não há nada que Deus não faça, que Satanás não faça uma contrafação. E Satanás, portanto, nesta sabedoria do homem que vai descobrindo tantas coisas, ele aproveita essas coisas para prender-nos aos botões, para prendermos aos aparelhos. E nós hoje, irmãos, não podemos viver sem os aparelhos. Hoje o nosso tempo está completamente curto. Hoje não temos tempo para nada, não temos tempo para Deus, não temos tempo para passar uma noite com Deus, como Jacó passou. E agora repare, irmãos, o que é que acontece com Jacó? Jacó, essa noite, vamos ver o que é que aconteceu a seguir, os versículos estão a seguir. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém, Jacó respondeu, não te deixarei ir sem me abençoares. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos esta atitude? Mas agora reparem, perguntou-lhe o homem, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E Jacó respondeu. Então o homem lhe disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e vencestes. Irmãos, qual é o nosso nome? Como é que nos conhecem lá fora? Conhecem-nos como adventistas do sétimo dia. Como é que nos conhecem lá fora? Como cristãos. Vou contar-vos um episódio que se deu, portanto, Alexandre o Grande. A gente também sabe que Alexandre o Grande foi um grande homem. Um homem, portanto, que, embora morresse muito jovem, venceu muitas batalhas. Mas Alexandre o Grande estava um dia numa batalha e trouxeram-lhe um soldado que foi apanhado a dormir no posto. E sabem que em tempo de guerra, eu que estive lá, sei disso, no tempo de guerra, quando um soldado é apanhado a dormir no posto, ele tem que ir a um conselho de guerra. Ele tem que responder, portanto, pelo ato que teve. E então, conta-nos a história que Alexandre o Grande mandou chamar esse soldado. O soldado veio. E quando Alexandre interpelou o soldado, perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, sou Alexandre. E Alexandre ficou furioso, o quê? Tu, Alexandre? Ele disse, sou Alexandre. Ele disse assim, o castigo que eu te vou dar é este. Ou mudas de nome, ou mudas de atitude. Prezados irmãos, nós somos adventistas do sétimo dia. Somos conhecidos por cristãos. Se não fazemos o que Deus manda, o conselho que Deus nos dá é mudemos de nome. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, porquê? Porque ele humilhou-se, irmãos. Ele humilhou-se e disse, Senhor, de facto, eu fui um enganador durante todos estes anos. Ele, portanto, teve essa humilhação, irmãos, porque ninguém vai chegar ao céu de peito inchado, dizendo assim, eu vou-me salvar, eu vou-me salvar por mim. Nós precisamos, irmãos, da humilhação. E para nos humilharmos uns aos outros, irmãos, precisamos do arrependimento. Eu preciso de me arrepender dos meus pecados. Porque, prezados irmãos, nós hoje estamos numa barafunda no mundo, cheio de sons, cheio de botões, como eu falo. Não nos resta silêncio. Há muitas pessoas até que sentem-se incomodadas com o silêncio. Já ouviram alguma vez vocês o ruído do silêncio? Já ouviram um ruído do silêncio? É nesse ruído do silêncio, irmãos, que nós temos que olhar o espelho da nossa vida. E perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu tenho feito? Foi isso que Jacó fez. Quando ele se encontrou sozinho, o ruído do silêncio, ele disse, Senhor, o que é que eu tenho feito? Senhor, eu estou pronto a me arrepender. E o Senhor mandou o próprio Jesus para fazer companhia a Jacó. E Jacó compreendeu ali os seus erros, irmãos.
Mas há uma coisa importante. Jacó passou a maquejar o resto da sua vida. Jacó passou a maquejar o resto da sua vida. E Jacó não foi mais chamado de Jacó, mas Israel. Precisamos, irmãos, mudar a nossa atitude, ou mudar o nosso nome. Nós somos filhos de Deus e precisamos, portanto, de ser chamados, aliás, razão para ser chamados filhos de Deus. Como é que é a nossa vida hoje? Os Jacós do século XXI. Nós somos Jacós do século XXI. Andamos muitas vezes fugidos de Deus, irmãos. Sejamos sinceros, andamos fugidos de Deus. A nossa vida é talvez pior do que a vida de Jacó. Mas o Senhor faz-nos um convite. O Senhor diz assim: vem e faz a minha vontade. Faz a minha vontade. Foi isto que Jesus diz a Jacó. Jacó levou 60 anos a fazer a sua vontade. Fazer aquilo que ele imaginava ser a sua felicidade. Sabem, durante esses 60 anos, o que é que Jacó ganhou? 2 mulheres, 2 servas, conforme lemos no princípio, não sei quantos carneiros, um irmão que queria matá-lo. Portanto, a felicidade ele nunca encontrou. Ele só encontrou a felicidade depois de entregar o seu coração completamente a Jesus. E, irmãos, se cada um de nós quer ser feliz fazendo a sua vontade como Jacó queria, nós vamos morrer pecadores frustrados. Porque o Senhor diz assim: faça-se o quê? A minha vontade na tua vontade. E agora os irmãos podem dizer assim: afinal, não tenho livre-arbítrio? Eu afinal não tenho a minha vontade? Não tenho o livre-arbítrio? É verdade que sim. Mas, irmãos, a nossa vontade tem que ser entregue a Jesus. A irmã White diz, num livro inspirado por ela, que agora não me recordo o nome, ela diz assim: a tua vontade tem que ser entregue a Deus, para que Deus restitua a tua vontade pura, imaculada, sem mácula. Nós, irmãos, só podemos, aliás, Deus só pode atuar na nossa vida pela nossa vontade. Isso é verdade. Só pode atuar na minha vida pela minha vontade. Mas se a minha vontade for entregue ao Senhor, Ele, através da vontade que me vai atribuir, vai o quê? Fazer um bom filho de Deus. E vai pôr na minha vida as bênçãos que Ele ansiosamente quis pôr quando eu nunca o deixava. Porquê que não deixava? Porque queria fazer a minha vontade. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, no Pai Nosso, disse o quê? Seja feita o quê? A tua vontade. Assim na terra como no céu. Ele, quando estava no jardim do Getsemane, o que ele disse? Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas faças o quê? A minha vontade? A tua vontade. E muitas vezes, irmãos, nós queremos que a vontade de Deus seja a nossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Portanto, irmãos, nós temos que fazer como Jacó, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Transforma a minha vida, muda-me de nome se for possível, mas transforma a minha vida. Faz com que, na verdade, eu possa ser diferente, um homem diferente, uma pessoa diferente. Entregue, irmãos, a tua vontade a Deus, porque nós todos somos culpados. Nós somos todos culpados. Uma vez, numa grande cidade, nos Estados Unidos, sabem que aquelas grandes cidades, aqueles grandes movimentos, havia um homem que ia para cima de um morro e as pessoas passavam todas embaixo e ele então apontava e dizia: culpado, culpado. Depois saía desse morro, ia para outro morro, precisava apontar e dizia: culpado, culpado. E as pessoas que passavam diziam assim: isto está louco, é demente. E era. Mas as pessoas depois começaram a pensar: será que ele conhece alguma coisa da minha vida? E as pessoas começaram todas a duvidar: será que ele conhece alguma coisa da minha vida? Quando encontravam-se só, quando estavam todos juntos, diziam todos: aquele homem é louco, aquele homem... Mas depois sozinhos, será que ele conhece alguma coisa da minha vida? Irmãos, nós todos, no silêncio com Deus, somos culpados.
E é no silêncio, quando estamos no silêncio com Deus, que nós reconhecemos a nossa culpa. É no silêncio, quando nós estamos com Deus, que Deus pode atuar também na nossa vida. É difícil, irmãos, como eu disse há pouco, encontrar momentos de silêncio. Mas o Senhor só se manifesta no silêncio. O Senhor não se manifesta nas barafundas. O Senhor não se manifesta nestas grandes redes sociais, nestas barafundas que nós temos todo o dia com os botões. Deus manifesta-se no silêncio, com os nossos joelhos. No nosso, portanto, local de oração. Aí Deus se manifesta. Irmãos, ao preparar esta mensagem, eu li a primeira visão que Ellen White teve. Essa primeira visão deixou muito a pensar. Ela tinha 17 anos. E então, nessa primeira visão, que muitos dos irmãos conhecem, ela via um caminho. Ela via um caminho muito estreito. Só podia subir nesse caminho uma pessoa. Não dava lugar para dois. Um caminho muito estreito. E então ela viu, lá em cima nesse caminho, Jesus. Lá no fundo do caminho ele viu uma luz. Ela viu uma luz iluminando esse caminho. E lá em cima viu Jesus. E então ela viu um grupo que subia esse caminho. Não podiam ir dois, só iam nesse caminho. E eles foram até Jesus. E na sua visão ela viu um segundo grupo. E nesse segundo grupo ele viu alguns do Advento a subir esse caminho. Mas chegaram ao meio do caminho, eles caíram na beira do caminho. E então acontece que Jesus vem de lá de cima do local onde estava, chegou ao pé deles e disse: vocês se levantem. Estamos quase chegando à Canaã Celestial. O céu é ali mesmo, levantem-se. E Ellen White viu eles então levantarem-se e irem com Jesus até o fim do caminho. Mas ela viu um terceiro grupo. Um terceiro grupo de homens que iam nesse mesmo caminho, o povo do Advento. E que nesse caminho chegaram ao meio do caminho e começaram a pensar: será ele de facto Jesus? Será que eu vou no caminho certo? Será de facto que aquela luz é de facto a luz de Jesus? Será que aquela luz é verdadeira? Isto não é falso? E ela viu, portanto, neste terceiro grupo, eles caírem para fora do caminho e nunca mais voltaram ao caminho. Verdade, irmãos, em que grupo é que nós estamos? Estamos naquele grupo, portanto, olhando para Jesus? Estamos naquele grupo que precisamos da ajuda de Jesus, todos nós precisamos? Ou estamos naquele grupo que desanima e diz assim: Senhor, tu nunca mais viestes, estás a prometer que vais ver e nunca mais viestes, Senhor. Estou cansado, vou desistir. Irmãos, a minha oração esta manhã é que nós sigamos o caminho, olhemos o caminho, olhemos Jesus. E para isso convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías dá-nos um conselho muito interessante. No capítulo 45 de Isaías. Capítulo 45 e no versículo 22. Um conselho que Deus está dando a cada um de nós esta manhã. Ele diz assim, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou quem? Deus, e não há outro. Deixe-vos, irmãos, com esta mensagem. Olhar para Jesus, olhar para Deus. Não há outro, irmãos. A nossa vida, irmãos, pode ter levado 60 anos. Podemos estar 60 anos na igreja como Jacó. Mas o Senhor tem ainda uma missão para cada um de nós. O Senhor ainda tem aquilo que nós fizemos não conta para trás, irmãos. Arrependei-vos, olhai para Jesus e sereis salvos. É o meu desejo esta manhã. Amém. Depois desta bela mensagem, vamos terminar o culto entoando as estrofes do hino 295.
Nosso bom Deus e nosso bom Pai, Senhor, que este canto que acabamos de cantar possa ser uma realidade na nossa vida, Senhor. Que nós podemos entregar tudo, Senhor. Podemos entregar ao Deus, Senhor, a nossa vontade. Entregar, Senhor, os nossos caminhos a Ti, para que Tu possas moldá-lo, Senhor. E que a nossa vontade, Senhor, seja, Senhor, a Tua vontade. E que nós possamos ser transformados, Senhor, pelo Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, nos alegrar, porque Tu estás connosco. Fazes parte da nossa vida, Senhor. Mas para isso, Senhor, ajuda-nos a entregar tudo. Se há, Senhor, pecados, Senhor, na nossa vida ocultos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a pôr aos Teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a colocá-los, Senhor, nos Teus ombros. E ajuda-nos, ó Deus, a nos aliviar, Senhor, destes mesmos pecados. E que possamos, ó Pai, ter assim os nossos olhos fixos em Jesus, Senhor. Fixos em Ti, para que, ó Pai, quando Tu vieres, nós possamos ser achados no número dos escolhidos, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. E, Senhor, faz com que nós possamos ter a certeza de que Tu estás connosco. E para termos a certeza, Senhor, nós temos que entregar tudo e andar, Senhor, nos Teus caminhos. Por isso, Senhor, Te pedimos, Senhor, esta manhã, que possas, ó Deus, tocar no nosso coração para que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Possamos, Senhor, na verdade, Senhor, colocarmos ao Teu dispor e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E que nós possamos ir, Senhor, neste mundo de trevas e espalhar a Tua mensagem antes que Tu venhas, Senhor, e nós nos possamos achar desprevenidos. Ajuda-nos a ser Teus discípulos, Senhor. Ajuda-nos a trilhar os Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a estar um dia na Canaã celestial. Em nome de Jesus te peço estes favores, Senhor. Amém.